outras. E aí a gente entra na quarta e quinta forma normal, tá? Então veja só. Deixa eu só inverter aqui as configurações aqui de exibição. Pronto. É o seguinte, galera. Formas normais, então, elas surgiram para tentar evitar redundância de dados no banco de dados. Eu já falei para vocês que redundância é repetir uma mesma informação diversas vezes dentro de uma tabela. Então, sempre vai ter essa finalidade. Uma forma normal, ela tem essa finalidade. Para um banco estar em estado ótimo, a gente fala que ele tem que estar na terceira forma normal. Acima da terceira forma normal, ele já está no estado ótimo. E você vai analisar casos bem específicos, como eu vou mostrar para vocês, tá? Então, qual que é o processo de normalização, na verdade, né? Vou passar aqui bem rapidamente por todos os processos para embasar a quarta e quinta forma normal. Você vai pegar os dados, normalmente faz um mapeamento relacional e se aplica as regras de forma normal, tá? Então, sempre você vai ter a primeira forma normal, seguida da segunda, depois terceira e aí por fim o quarto e quinta forma normal, ou também chamado de bytecode, tá? É outro nome aí. Bom, galera, o negócio é o seguinte, que para você ter um banco na segunda forma normal, ele obrigatoriamente tem que estar na primeira forma normal. E assim por diante. Se você for ter um banco na terceira forma normal, você tem que estar na segunda forma normal e na primeira. E para a quarta forma normal, a mesma coisa. Você tem que estar na terceira, segunda e primeira. E a quinta, quarta, terceira, segunda e primeira. Então, uma torna obrigatório o outro, tá? Então, se eu quiser que ele esteja, por exemplo, na terceira forma normal, eu tenho que garantir antes a segunda e primeira forma normal. Quanto mais eu avanço na normalização, menos redundância de dados eu garanto. Porém, se você eliminar muito ao extremo a redundância de dados, tem casos em que o banco, ao invés de ficar otimizado, ele não vai funcionar tão bem. Já citei alguns casos aqui com vocês, como por exemplo de tabelas como data, né? Ah, professor, a data na venda tá aí, mas ela não tem a ver com nada, então ela infringe uma norma, eu vou tirar para uma nova tabela. Tá, mas qual que é o sentido em ter essa data e uma nova tabela? Será que é viável para o meu banco? Tá, então às vezes você segue ao pé da letra, você acaba não deixando o banco tão otimizado e talvez estragando ele. Então, por via de regra, além de quanto mais você normaliza, menos redundância você tem, mas pode ser que você diminui o desempenho das consultas. Então, se você olhar aqui, ó, essa tela aqui, ela mostra exatamente isso, ó. Quanto mais você avança nas formas normais, menos redundância, porém você diminui o desempenho das consultas. Quanto menos você avança, maior o desempenho da consulta. Por isso que a gente fala que a terceira forma normal ela é ideal, porque ela está no meio termo entre redundância de dados, poucas redundâncias de dados e um desempenho satisfatório, tá? Então, devido a isso, é utilizado aí a terceira forma normal como padrão. Professor, nunca vou usar a quarta e quinta? Não é isso. Você pode até chegar a usar, mas são raros os casos, tá? A maioria dos bancos de dados vai até a terceira forma normal, porque estabiliza, né, uma quantidade satisfatória de redundância de dados com um desempenho satisfatório em consultas, tá? Bom, então aqui tem como funciona o processo de redundância, né? Os que estão em roxo são os que são obrigatórias, é até onde qualquer banco tem que ir, que é as 3 primeiras formas normais que eu já falei para vocês, tá? Bom, já a gente vai falar sobre como elas funcionam. Perdão, galera. Bom, aí, beleza. Seguindo então. Aqui está um exemplo de tabela não normalizada, tá? Não vou ficar explicando os exemplos, porque a gente já fez vários.
E na primeira forma normal que a gente elimina atributo multivalorado e atributos que não tenham dependência funcional com a chave primária. Encontrou esse tipo de cara? Tchau, elimino ele. Então, multivalorado e sem dependência funcional. Então, se for multivalorado, eu crio uma nova tabela. E se não tiver dependência funcional, também crio uma nova tabela e já era, né? Então, aqui está dando um exemplo, né? Uma tabela não normalizada, essa primeira. E aqui a segunda se identificou que o departamento ele não tem dependência funcional com o restante dos dados. Então, devido a isso, ele foi eliminado. Daria para eliminar mais itens dessa tabela projeto empregado? Até daria. Mas aqui, para o exemplo, ele só usou esse primeiro aqui. Tá? Deixa eu só silenciar aqui o meu WhatsApp aqui. Pera aí, galera, que eu abri para mandar para vocês. Ficou... Tá fazendo barulho aqui no meu ouvido, tá atrapalhando. Bom, então, primeira forma normal, dependência funcional com chave primária. Ela tem que existir, caso contrário você tira o campo e cria uma nova tabela. E atributos multivalorados eu tiro também. Bem, então a gente fala que é uma dependência total ou parcial, tá? Não se importem muito com isso daqui de ser total ou parcial. Se você se prender nessa regra que eu já falei para vocês, você já mata o problema sem se preocupar se é uma dependência parcial ou não, tá? Mas por curiosidade, uma dependência funcional parcial é aquela que ela depende parcialmente da chave primária, como no caso de uma chave composta, onde eu tenho duas chaves estrangeiras compondo uma chave primária, tá? Como a gente segue a regra de não analisar chaves, então a gente nunca chega numa dependência funcional parcial. E a total, aí sim, né, que é a que a gente analisa, a chave tem que ser a dependência dos itens. Bom, aí aqui está mostrando alguns exemplos, eu vou pular eles, não é a ideia ficar falando aqui sobre os exemplos, como eu disse, a gente já fez vários. Na segunda forma normal, ela só posso analisar a segunda forma normal se ela estiver na primeira e não possuir dependência funcional parcial. Então, como a gente nem chega a ter, então não precisa se preocupar com isso. Então, na segunda forma normal, o que é que a gente analisa? Campos calculados e um campo tem que depender do outro. Aí eu elimino a dependência funcional parcial quando um campo depende do outro. Se não depender, tiro fora também. Na terceira forma normal, a gente fala que ela está na terceira se ela estiver na segunda e consequentemente na primeira, tá? Então, tabelas com dependência funcional indireta deve ser desmembrada em outras tabelas que não possuem dependência funcional. Tabelas que possuem apenas um atributo que faz parte da chave primária estão automaticamente na terceira forma normal, que nem eu já mostrei para vocês. Quando eu tenho uma tabela somente com a chave primária e um campo só, ela já está automaticamente na terceira forma normal. Então aqui você reafirma a dependência de um campo do outro, tá? Se não tiver, se por um acaso passar da segunda forma normal para cá, você vai eliminar esse campo que não depende um do outro. Aqui tem um exemplo resumido, né? Como ficaria a primeira, segunda e terceira forma normal do nosso exemplo, ó. Se eu reparar na primeira forma normal, eu eliminei o departamento, mas julguei de alguma maneira que o projeto empregado ele pode possuir código do projeto, tipo, descrição, código do departamento, código do empregado, nome, categoria, salário, data de início e tempo inicial. Bom, na segunda forma normal eu entendi que não existe uma dependência funcional com as chaves, mas não entre um campo e outro. Então separei quais são os campos que contêm dependência um campo com o outro. Então se eu analisar o nome do departamento tem dependência com o código, inclusive como é um campo onde só tem a chave primária
e um campo só, ele também já está na terceira forma normal. Entendi que o projeto ele tem um tipo, uma descrição e recebe uma chave estrangeira do código do departamento. Então, tranquilo, segunda forma normal. Na terceira forma, aqui na terceira tabela, projeto empregado, ficou o código do projeto, código do empregado, data de início e tempo. Então, eu entendi que a relação entre projeto e empregado ela tem uma data de início e um tempo que ela ocorre. E do empregado eu armazenei o nome, a categoria e o salário. Então, na segunda forma normal, eu entendi isso, eliminando campos calculados e analisando a interdependência entre os campos, ficou dessa forma. Na terceira forma normal, o departamento já está na terceira forma normal, o projeto aqui já estava na terceira forma normal também, porque eles têm dependência um com o outro. O projeto empregado já está na terceira forma normal também, porque data de início e tempo tem a ver com a chave composta aqui. O empregado, aqui houve uma mudança. Qual que foi essa mudança? Eu entendi que a categoria ela está atrelada a um salário que o salário está atrelado a uma categoria e não a um empregado. Então eu separei uma nova tabela, a categoria e o salário e liguei por chaves estrangeiras. Então esse exemplo trata disso. Então até a terceira forma normal, tranquilo. O que acontece agora? Agora a gente vai ver a quarta forma normal. Tá? Então na quarta forma normal, o que eu faço? Eu gero novas tabelas eliminando dependências multivaloradas. A gente já vai falar o que é essas dependências, tá? Mas se eu analisar dependências multivaloradas usando como... Vamos imaginar aí um exemplo onde eu tenho duas tabelas. Autor e assunto. Então vamos ver o que seria essa dependência multivalorada, tá? Deixa eu só ver aqui, aliás, como é que eu deixei? Autor e assunto. Deixa eu pensar se eu dou esse exemplo ou se eu vou usar o que eu pus aqui para ser o exemplo. Vamos pensar aqui, ó, esquece autor e assunto. Depois eu dou um exemplo com ele, mas vamos pensar nas tabelas que eu já tenho aqui para mim não perder tempo desenhando. Imagina o seguinte. Considerar aqui uma tabela sobre planos de saúde e exames de paciente. Então vamos supor que eu tenho entidade paciente, uma entidade plano de saúde e uma entidade exame. Se eu for montar uma tabela única contendo todas as informações, eu poderia ter essa situação aqui, ó. O paciente Murilo, que é um só, ele tem um plano no São Camilo e um na Unimed, e nos dois lugares ele fez endoscopia. Então o tipo de exame é endoscopia. O mesmo Murilo também fez a mesma hemograma nos dois lugares. Se você bater o olho nessa tabela, facilmente você identifica aqui que está tendo redundância de dados. Vocês concordam? O hemograma está redundante, o nome do plano está redundante e o nome do paciente está redundante. Então, batendo o olho aqui, você enxerga que o banco não está normalizado. Se você quer saber se um banco não está normalizado, é só você preencher as tabelas com informações e imaginar diversas situações com uma mesma ocorrência de entidade. Por exemplo, aqui o Murilo seria uma mesma ocorrência. Se ele ficar desse jeito aqui, ó, repetindo informações, é porque o banco não está normalizado, tá? Então eu bato o olho aqui, o banco não está normalizado, vamos normalizar ele, tá? Na hora que passa pelas normalizações, normalmente, quando eu passo pela primeira, segunda, eu vou ter mais ou menos isso daqui. Vou ter aqui o paciente, ainda está aqui, o plano, paciente, endoscopia. A gente pode pensar esse paciente também, aliás, paciente, exame, né? A gente pode pensar nesse paciente como sendo uma chave estrangeira também, tá? Uma chave aqui com o código do paciente, não importa.
O que importa são as informações que eu tenho aqui. Dessa forma, eu estaria eliminando a redundância de dados, porém eu mantenho o nome aqui do paciente redundante. Em uma situação ideal, se isso daqui fosse uma chave estrangeira, não teria problema. Eu poderia repetir a chave e ia ter somente o plano lá que ia divergir, tá? Se por algum motivo ficar o nome do paciente, eu estou infringindo uma norma, uma forma normal. Então, se eu for organizar de uma forma correta isso daqui, pensando numa situação onde a quarta forma normal seria infringida, seria uma situação onde eu carrego o nome do paciente para essa situação aqui, onde ao invés de vir a chave primária do cara, veio o nome dele. Vocês conseguiram compreender essa visão ou ficou meio confuso? Percebam aqui, ó, não é o código do paciente, aqui é o nome do paciente. Isso daqui, se fosse o código, beleza, tá normalizado, mas não é. Aí, por não ser, tá infringindo a quarta forma normal. E aí eu tenho que alterar isso daqui e criar uma tabela paciente e trazer para cá somente os códigos. Entenderam ou não? Ficou muito vago. Se puder dar mais uma explicadinha. Vamos lá. Pensa na seguinte situação. Vou voltar aqui nas tabelas. Eu tenho essa situação aqui inicial, tabela não normalizada. Aí eu olho aqui muita redundância de dados. O que eu vou fazer para eliminar a redundância? Eu posso criar um campo exame, um campo plano, um campo paciente, né? Uma tabela diferente. Bom, se eu passar pelos dois primeiros processos de normalização, primeiro e segundo, e por algum motivo cair numa situação onde eu esteja assim, ó, de tabela, ao invés de ser a chave aqui, ó, contendo o código do paciente for o nome, eu tenho ainda redundância de dados, porque eu estou trazendo o nome do paciente independente dos planos e do exame ser diferente. É errado eu trazer o nome do paciente. O correto seria eu trazer a chave estrangeira, ter uma tabela paciente e importar a chave para cá. Se eu cair em uma situação onde isso não ocorre e eu replico o nome da entidade aqui, eu estou infringindo a quarta forma normal. Qual que seria o correto? Eu ter uma terceira entidade aqui chamada paciente e aí ela emprestar chave para o plano e para o exame. Então eu teria a seguinte situação. Quer ver? Vai ficar bem mais tranquilo de entender. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar aqui um Python aqui da vida. Vocês entenderem, esse não vou precisar pegar nem explicar o outro. Supor que eu tenho aqui, ó, nessa situação aqui, ó, ficou paciente, plano, paciente, exame, né? Deixa eu copiar esse cara aqui, que vai ficar mais fácil ainda de explicar. Imagina isso daqui, ó. Eu tenho isso, certo? Por que ele não está na quarta forma normal? Porque eu tenho o nome do paciente aqui e o nome do paciente aqui. Se eu estivesse assim, ó, sem ser o nome do paciente, e ao invés do nome fosse o código, por exemplo, código 1, código 1, código 1, código 1, chave estrangeira. E aqui eu tivesse uma tabela paciente, e aqui dentro dessa tabela paciente eu tivesse lá código 1 e o nome, sei lá, Murilo, e aí eu fizesse desse cara aqui uma chave estrangeira para cá e uma chave estrangeira para cá, estaria correto e normalizado o banco.
Como não estava dessa forma, como sendo chave estrangeira, então estava o nome, eu estou infringindo a quarta forma normal. Entendeu? Se por um acaso passar e houver redundância no nome do paciente ainda, e eu não peguei e não fiz essa separação durante a primeira, segunda e terceira forma, aqui é a hora onde eu vou verificar isso e vou separar. Entendeu agora? Entendi, agora ficou mais fácil De visualizar, entender. né? Isso, É, é essa daqui que é a jogada. Se você reparar que existe a possibilidade do campo não ser uma chave primária nem estrangeira e dele se repetir muito, aí eu separo. Se, por exemplo, aqui ó, no exame eu repetisse a endoscopia, opa, tem coisa errada. Estou infringindo a quarta forma normal, tenho que tirar. Aí eu ia criar uma outra tabela, dar um jeito de desmembrar, entendeu? então a quarta forma normal é não pode repetir nada, É, nenhuma palavra. nenhuma palavra. Você vai vendo que vai diminuindo a redundância o máximo que dá, né? Se você for reparar, cada forma que a gente passa, eu vou diminuindo as chances de repetir uma informação ao máximo, né? Isso é bom porque deixa o banco mais organizado, mas é como eu falei, tem que haver um balanço entre a organização do banco e a velocidade com que é retornada uma pesquisa nesse banco. Se você organizar muito, as pesquisas se tornam demoradas porque começa a passar por muita tabela para você chegar numa informação quando você começar a trabalhar com selects. Então não é interessante. Tem que haver um meio termo. Por isso que a gente fala que o banco na terceira forma normal ele tá ideal. Certo? Ficou claro aqui, galera? Tranquilo? Ficou. Show de bola. Mas é bem raro, tá? Há uma grande chance de você chegar na terceira forma normal e já tá correto. Tá? Você olhar e falar, não, isso daqui tá tranquilo, não vai dar redundância. Se houver redundância, coisa mínima, 2 campos, não vai fazer diferença para pesquisa. Tá? Voltando então aqui, agora vamos pensar, deixa eu voltar aqui a apresentar. Deixa eu alternar. Agora vamos pensar na quinta forma normal. Uma vez entendida a quarta forma normal, eu tinha posto uma possibilidade de outro exemplo aqui. Ó, onde eu fazia uma outra organização com professor e disciplina, ó. É a mesma coisa, né? É essa mesma ideia, ó. Se eu bater o olho aqui, ó, tá repetindo Murilo. Não repete nenhuma outra disciplina, mas Murilo e João repete. O que eu vou ter que fazer? Vou ter que desmembrar esse cara em uma outra tabela com titulação. Se eu repetir aqui, por exemplo, tivesse Márcio, doutor também, já está errado. Eu teria que dar um jeito de tirar a titulação daqui, professor para outro lado, emprestar chaves. Certo? Acho que é fácil de visualizar, né? Isso daí. Cai naquilo que eu tinha já comentado com vocês agora há pouco. Quinta forma normal, tá? Ela vai estar na quinta forma normal quando você estiver na quarta forma normal, então é pré-requisito. E quando um campo atributo está em outra tabela, sem a necessidade de estar na tabela pesquisada, não há perda de nenhuma informação. Vamos ver um exemplo disso. Imagine aqui o seguinte, ó. Eu tenho uma tabela produto, onde eu tenho o código do produto, que é a minha chave, a descrição do meu produto, a chave do fornecedor e a quantidade de produto fornecida. Essa chave do fornecedor, ela se liga aqui, né, a um ID do fornecedor, não a tabela fornecedor, e a um nome desse fornecedor. Por sua vez, quando eu faço uma venda, insiro esses dados em uma nota fiscal, o que eu vou ter aqui, né? Eu tenho o código da nota fiscal, o código de quem vendeu, o código do produto e o código do fornecedor. Até aqui nada demais, né? Você vai olhar e falar, beleza, tá perfeito. Eu tô olhando aqui, tudo bate, né? Só que se você reparar,
Para que existe essa ligação aqui, ó, entre fornecedor e esse cara aqui? Sendo que eu já tenho o ID do fornecedor no produto. Eu não precisaria dessa ligação aqui, ó. Então, ó, seria mais fácil eu fazer assim. Ó, eliminei uma ligação, ó, ID do produto aqui para quê? Né? Ou você poderia encarar ID do fornecedor para quê também. Aqui depende da ótica que você vê. Sendo que, no caso aqui, ó, somente com o ID do fornecedor eu já sei que produto ele me fornece. Sacaram? Ou o inverso, se eu eliminasse o ID do fornecedor, somente com o ID do produto eu já conseguiria descobrir quem que é o fornecedor. Então, se eu quer ver? Vamos levar essa imagem lá pro Paint também, da mesma forma como a gente fez, para ficar mais claro ainda. Imagina aqui o seguinte, deixa eu pegar aqui um novo arquivo. Ó, acompanhem comigo. Se você vier aqui, né, deixa eu pegar aqui um pincel aqui para fazer um negócio bacana. Se eu eliminar esse cara aqui, ó, eliminei essa ligação, né? Não tenho mais essa ligação aqui. E eu falar para você, pelo ID do produto, você consegue descobrir quem é o fornecedor do produto? Consegue, se você pegar aqui, ó, ID do produto, vir até o produto que tá aqui cadastrado, e nele tiver o ID do fornecedor, você consegue chegar na tabela fornecedor e no nome. Concordam comigo? Então não existe a necessidade de haver essa ligação aqui. Entenderam ou não? Sim ou não? Então, entre 3 tabelas, se tiver ligação nelas, tipo, só precisa ter uma e já tá bom. Você não precisaria, por exemplo, desse campo aqui, ó, que eu tô fazendo um X aqui, ó, tá vendo? Ele seria inútil, porque se eu tiver somente o produto aqui, ó, eu já consigo encontrar o fornecedor. Para que eu tenho então esse cara aqui? Não preciso. Entendeu? É uma informação que eu evito e diminuo a redundância no banco. Sacou? Dá pra entender. É fácil, não é difícil, não é um bicho de sete cabeças. E aí o que eu tava querendo dizer lá é o seguinte. Deixa eu voltar aqui e eliminar esse rabisqueiro aqui que eu fiz. E imagine o inverso. Se ao invés de eu não ter o produto aqui, né, o fornecedor, deixa eu pegar uma outra cor aqui de... Eu não tivesse esse cara aqui, ó. Então eu eliminei isso. Pelo fornecedor eu consigo descobrir qual o produto que ele fornece. Concordam? Posso descobrir. Eu só não sei exatamente qual que é o produto, porque eu posso ter, por exemplo, Coca-Cola fornecendo 10, 20 produtos diferentes. Então isso seria um problema. Aí eu já não posso pensar assim, porque eu tenho que garantir que eu vou achar a informação correta. Então a informação mais correta de se eliminar aqui seria mesmo o fornecedor, porque eu não iria infligir a ideia de saber qual que é o produto exato. E eu iria ainda, por causa desse D aqui, saber qual que é o fornecedor correto. Entendeu? Tem que ter muito cuidado. Se eu fizesse o oposto e tirasse o produto e deixasse o fornecedor, o ID do fornecedor, por exemplo, 2, ele poderia fornecer 5, 6 produtos diferentes. Então eu não conseguiria garantir que é o produto correto para pôr na nota. Entenderam? Então tem que tomar bastante cuidado. Mas se fosse um produto específico, aí estaria certo. Perfeito. Se esse fornecedor fornecesse somente um produto e mais nada, aí daria certo. Aí vai muito da situação, né? De que tipo de banco você está trabalhando. Certo? Então são essas duas coisas que tem que ser observada para quarta e quinta forma normal. Se você for analisar, não é muito difícil, tá? Vocês têm dúvidas? Quer que explique alguma coisa novamente? A gente explica. Então quer dizer que dessa forma que está nessa imagem, tá errado ou tá certo?
Dessa forma estaria na terceira forma normal. Não tá errado, tá? Porque não é que não tá errado. Como é que eu vou te falar? Não é que por não estar na quinta forma normal tá errado. Vamos falar que ele não tá no estado mais otimizado. Eu poderia otimizar mais, como eu mostrei para vocês. Porém, se você deixar assim, terceira forma normal, o banco vai funcionar perfeitamente, não vai ter déficit de desempenho. Sabe? Não vai ficar comprometido o desempenho do banco. Então não estaria errado se eu tivesse um banco assim. A única coisa é que eu estou pegando a informação aqui, ó, no caso aqui o fornecedor, cadê aqui meu mouse? Dessa tabela, que seria a tabela fornecedor. E não fazendo toda essa volta, né, que a gente viu aqui, né? Saindo daqui para vir para cá, para depois vir para cá. Eu encurtei, né, o caminho aqui de busca. Peguei direto aqui do fornecedor. Porém, o banco continua otimizado, porque eu consigo a informação e isso daqui é um número inteiro, né? O ID é um valor inteiro, então uma quantidade de bits pequena, não vai pesar tanto. Não sei se você consegue visualizar isso. Não, dá para entender, sim. É isso daí que é a ideia. Só um segundo. Então, o que eu vou cobrar de vocês para futuras avaliações? Quarta e quinta forma normal não vou cobrar, tá? Eu tô passando aqui porque elas existem e eu tô passando para vocês verem o que é e não ficar naquela, nossa, quarta e quinta forma normal. Todo mundo fala que é um bicho de 7 cabeças, não é? Só são situações bem específicas, né? O que eu vou cobrar em termos de trabalho ou avaliação vai depender do que a gente vai decidir de agora para frente aí na aula. Vou cobrar até a terceira forma normal. Esses eu quero que vocês saibam bem, tá? Tranquilo, galera? A quarta e a quinta forma normal é tranquila. O problema é se chegar até na terceira. Não é não, moço. Para com isso. É bem tranquilo, na verdade. Então, agora como a gente vai negociar os esquemas aí dos trabalhos, ou prova, ou o que vai ser, eu vou encerrar a gravação aqui para ficar o assunto fechadinho lá no YouTube, tá? E a de quebra já ficou uma revisão de primeira, segunda, terceira forma normal aqui, né? Acho que ficou bacana.